Um fazendeiro está trabalhando no campo quando todas as ovelhas fogem repentinamente do cercado. Elas estão se espalhando por toda parte. Certamente, os lobos estão à espreita, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Um único fazendeiro não consegue reunir todas aquelas ovelhas, mesmo a cavalo. Mas um cachorro sim. Não é um cachorro a cavalo. Um cachorro conseguiria correr mais rápido que as ovelhas e conduzi-las. Os cães foram domesticados entre 14 mil e 29 mil anos atrás. Seu propósito inicial, ajudar a nós humanos com as tarefas que não conseguimos fazer sozinhos no dia a dia. Eventualmente, descobrimos que cães de diferentes tamanhos e habilidades podem fazer melhor certos trabalhos. Um pastor alemão podia ajudar, os pastores na Alemanha. Os Dobermans eram usados para a segurança, uma vez que pareciam intimidantes e assustadores. Ou pegue outras raças, como os Terriers. Eles foram criados para farejar ratos e outros vermes em locais de difícil acesso. Os cães eram o controle de pragas original antes que houvesse um número 0800 para o qual você pudesse ligar num piscar de olhos. Galgos são corredores de aparência elegante e foram criados para a caça. Eles podiam perseguir animais a até 70 km por hora, tornando-os a raça de cães mais rápida do mundo. Mastins ingleses existem desde os tempos da Roma Antiga. Eles eram usados para afastar leões e outros animais grandes, tornando-os o cão de guarda perfeito para a proteção. Eles podem parecer cruéis e assustadores, mas na verdade são gigantes gentis que adoram brincar e relaxar. O São Bernardo é um cachorro grande e fofo que pode suportar temperaturas bastante frias. Esses cães são usados para localizar alpinistas perdidos e viajantes presos em tempestades de neve ou avalanches. Também são conhecidos como os melhores mensageiros do mundo dos cães e são capazes de puxar um carrinho por conta própria. Se você mora em uma terra gelada o ano todo, é provável que tenha mais de um husky siberiano do seu lado. Eles são úteis para o transporte e se dão bem em grupo. As pessoas que vivem nessas condições usam esses cães para puxar seus trenós de um lugar para outro até hoje. Mas então tem alguns, cachorros de aparência única, mas ainda assim adoráveis. Estou olhando para você, Bull Terrier. Esses cachorros de focinho curvo são conhecidos por serem muito resistentes no mundo canino. Eles prosperam na companhia humana e sempre querem brincar mais. E depois tem os Pugs, nossos companheiros de olhos esbugalhados preferidos. Os Pugs surgiram há centenas de anos na China como cães de colo perfeitos. Eles também são conhecidos por serem os palhaços do mundo dos cães. Foram finalmente introduzidos na Europa e se tornaram globais a partir daí. Se tornaram tão populares que apareceram em pinturas já no século XVIII. Uma das raças de cães mais antigas do mundo e a única de língua azul é o Chow Chow. Chow Chows podem parecer intimidantes, mas como geralmente acontece, eles são fofos e super adoráveis. Se você gosta de gatos, essa raça pode convertê-lo. Os Chow Chows adoram passar o tempo sozinhos e costumam ser comparados a gatos nesse quesito. Eles podem não estar muito interessados em fazer amigos, mas são companheiros incrivelmente leais. Os especialistas acreditam que esses ursos de pelúcia ambulantes vieram originalmente da Mongólia e do norte da China. E depois de muitos anos, eles começaram lentamente a se mover para o sul com tribos nômades como cães de caça. Assim como os Pugs, ilustrações de Chow Chows começam a aparecer em cerâmicas e pinturas de 2000 anos atrás. Quando sua popularidade alcançou o resto do mundo, o nome Chow Chow simplesmente pegou. Os primeiros cães-lobo eram híbridos entre lobo e Lulu da Pomerânia. Sim, aqueles cachorrinhos fofos são parte lobo. Mas os Lulu da Pomerânia do século XVIII não eram nada como os de hoje. Eles eram cães de trabalho fortes e musculosos que costumavam ajudar os pastores com o gado e até mesmo a arar o campo em condições de neve. Terriers, galgos, mastins, pugs, imagine qualquer tipo de cachorro e você verá um monte de variações. Todas essas diferentes formas e raças caninas resultaram de milhares de anos de convivência com humanos. Por meio da criação seletiva, os cães podem ser mais ou menos customizados ao longo de gerações. Você poderia chamá-los de OGMs, organismos geneticamente modificados, mas isso aconteceu ao longo do tempo. Você pode torná-los mais altos, mais musculosos, com focinhos mais longos ou mais curtos. A lista é infinita dependendo do trabalho. O meio ambiente também desempenha um papel na evolução canina. Um estudo fóssil de cães antigos na América do Norte descobriu que sua estrutura óssea mudou com o clima de resfriamento. Eles passaram de predadores de emboscada na selva, como gatos, a corredores de longa distância, perseguindo sua refeição. No final, chegamos a 190 raças de cães reconhecidas apenas nos Estados Unidos. O mesmo não pode ser dito sobre os gatos, que oficialmente têm apenas 42 raças. Um misterioso gato!
tão cruel da maneira mais fofa possível. Em um segundo está ronronando e roçando em sua perna. No segundo seguinte, ele vai direto para sua mão com as garras prontas porque você acariciou o Sr. Fígaro no lugar errado. Sim, os gatos foram domesticados há cerca de 10 mil anos, mas da maneira típica dos gatos independentes, eles domesticaram a si mesmos. Eles costumavam ficar perto de assentamentos humanos e caçar ratos em fazendas. Nós, humanos, gostamos disso, então decidimos levar esses bichanos fofos conosco para todos os lugares. Avance para os dias de hoje e agora temos o animal de estimação perfeito. Você não precisa levar os gatos para fora para ir ao banheiro. Eles se arrumam e se divertem sozinhos. Eles até conspiram contra você quando você está dormindo. Pelo menos eu tenho certeza de que o meu gato faz isso. Os cachorros vêm em muitas formas e tamanhos. Muitas raças nem parecem ser da mesma espécie de animal. Com os gatos, você tem alguma variedade no tamanho e nos padrões de pelagem, mas isso é tudo. A maior raça felina é o Maine Coon, que pode pesar até 9 quilos de puro pelo. Esses gatos enormes provavelmente foram para a América do Norte em navios. O trabalho deles era manter a população de ratos sob controle durante a jornada. O gato pelado canadense parece uma coisa saída de um filme de ficção científica ou um gato antigo que existe há séculos. Quer dizer, a grande esfinge de Gizé certamente tem uma conexão. Não, esse gatinho sem pelos existe apenas desde os anos 60 e foi criado no Canadá. O bobtail japonês, ou Mickey, parece uma mistura de gato e coelho. Seu pequeno rabo em forma de pompom se assemelha ao de um coelho, e esses felinos até saltam um pouco quando correm. Isso porque suas patas traseiras são um pouco mais longas do que as anteriores. Eles tinham um trabalho importante no início. Os registros históricos sugerem que esses gatos foram usados para se livrar de roedores que estavam causando um grande problema para o comércio de seda do Japão no século XVII. O Savannah parece um gato que você encontraria na selva ou na floresta tropical, e você estaria parcialmente certo. Esse gatinho é uma mistura entre um gato doméstico e o serval, um verdadeiro gato selvagem africano. Essas lindas orelhas pontudas são as mais altas de todas as raças de gato doméstico e têm manchas semelhantes às de uma chita. Na verdade, existem pessoas por aí que têm servais como animais de estimação. Eles são maiores do que qualquer gato doméstico típico e podem causar uma confusão se ficarem confinados em um ambiente fechado por muito tempo. Não é recomendado ter um desses em casa, pois eles são conhecidos por deixar sofás muito arranhados. E você pode querer guardar as suas cortinas também, e travesseiros, e todas as outras coisas. As jaguatiricas são um dos felinos selvagens mais marcantes que existem. Você poderia facilmente compará-las aos servais, já que têm aquelas ondas listradas e adoram arranhar tudo. Elas podem ficar tão grandes quanto os pastores alemães e vêm em muitas cores e padrões. Mas o que mais destaca as jaguatiricas são suas orelhas pontudas e sua barba espessa. Isso, e Salvador Dalí ficou famoso por ter uma como animal de estimação. Agora, se eu te mostrar uma onça pintada e um leopardo lado a lado, você conseguiria diferenciá-los? Aqui vão algumas dicas. Preste atenção nas manchas. Ambos têm essas rosetas pretas distintas, mas as onças têm pequenos pontos dentro delas. Os leopardos não têm pontos minúsculos em suas manchas. Além disso, basta perguntar de onde cada animal é. As onças vivem nas Américas do Sul e Central. Você só encontrará leopardos na África e em partes da Ásia. E para diferenciar entre um gato selvagem e um domesticado, você precisa olhar mais de perto. Mais perto. É isso, genes! Graças a eles, os gatos domésticos têm mais controle sobre seu comportamento agressivo selvagem. Eles também são melhores em criar memórias. Com o tempo, esses genes foram passados de gatinho para gatinho, até que felizmente fomos presenteados com o gato doméstico padrão. Os gatos selvagens também parecem ter cérebros maiores em relação ao seu tamanho e não ronronam muito. Sim, todos nós amamos um bom ronronar, mas diga isso a um leão. Leões e outros gatos selvagens geralmente vocalizam, sim, rugindo. Isso ocorre por causa das diferentes estruturas da garganta em ambos os felinos. E um fato engraçado do dia, chitas são os únicos gatos, grandes e pequenos, que não conseguem retrair suas garras. Está até em seu nome científico. O gênero Acinonyx significa garra sem movimento em grego. É isso, todos sabemos que a Mãe Natureza é sábia. Se ela abençoa alguma criatura com uma particularidade diferentona, deve fazer sentido, certo? Bem, sim, mas algumas fotos podem fazer você se perguntar se a evolução seguiu o caminho errado.
O desenho natural das cobras permite que elas engulam um rato inteiro, mas em alguns casos, essa habilidade pode se virar contra elas. Sim, as cobras podem de fato engolir a si mesmas. Os cientistas acreditam que elas fazem isso principalmente por causa de estresse, cativeiro, regulação da temperatura, fome ou doença. A serpente é bastante indefesa nessa situação. Se ela não conseguir ajuda a tempo, os sucos digestivos podem começar a corroer a cauda engolida. Portanto, se alguma vez você pegar sua cobra de estimação fazendo isso, tente pará-la. Ou leve-a ao veterinário. Ok, eu sei que você está se perguntando sobre as presas. Será que uma cobra venenosa é imune ao próprio veneno? Bem, se a cobra o digerir, tudo bem. Proteína é um componente primário no veneno. Além disso, ele é excretado pela glândula na boca da serpente. Portanto, não importa a quem a cobra morda, é provável que ela beba um pouco do próprio veneno. A única maneira de uma serpente realmente sofrer com seu próprio veneno é mordendo-se diretamente no vaso sanguíneo. Nesse caso, ela experimentará a mesma reação que qualquer outro animal. Você acha que seu cabelo está num dia ruim? Olha só esse cara. Chris era um carneiro merino australiano que se tornou uma celebridade em 2015 após ter sido descoberto na natureza. Os fazendeiros o tosaram e ganharam quase 41 quilos de lã. Quando o animal foi encontrado, ele carregava mais de 5 anos de lã no corpo. Mas Chris pertencia à raça ovina doméstica, que precisava ser tosqueada regularmente. Caso contrário, o animal corre grande risco de ferimentos e infecções. Portanto, a vida dessas fofuras depende diretamente da ida ao cabeleireiro. Vamos falar de chifres? Bovinos, caprinos e muitas outras espécies usam orgulhosamente esse acessório não só pela moda, mas também como uma arma para batalhas brutais. Se você perguntar diretamente a esse carneiro quantos anos ele tem, provavelmente ouvirá algo como bé. Mas se quiser uma resposta mais precisa, você pode contar o número de anéis nos chifres dele. O maior e mais escuro anel geralmente marca o 4º aniversário, quando o carneiro amadurece o suficiente para acasalar. Embora os chifres de animais possam parecer muito resistentes, na verdade a maioria é feita de queratina. É a mesma proteína que constrói os pelos e as unhas humanas. Os chifres nunca param de crescer, assim como nossos próprios pelos, e eventualmente podem encaracolar em formas realmente extravagantes, fazendo com que essas armas se voltem contra seus donos. É assim que um chifre de carneiro Wiltshire se parece quando é jovem, mas à medida que os anos passam, os chifres normalmente se encaracolam, invadindo seu rosto, e enquanto a maioria cresce de forma inofensiva, alguns chifres podem terminar perigosamente perto da cabeça das ovelhas. Esse carneiro, por exemplo, está tendo má sorte, para dizer o mínimo. Seu chifre cresceu lentamente até se tornar parte de seu próprio crânio, e, bom, o final não deve ter sido legal. É claro que isso dificilmente teria acontecido em uma fazenda, porque as pessoas teriam feito um corte de chifre preventivo. Mas, infelizmente, na natureza, os animais não podem usar os serviços de um cabeleireiro. É por isso que eles usam pedras e galhos para esfregar e triturar seus chifres a fim de mantê-los seguros, assim como os humanos fazem quando cortam suas unhas. A genética defeituosa não é a única razão para a distorção do chifre. Quando os machos dessas espécies querem lutar pelo domínio, começam a dar cabeçadas para mostrar uns aos outros quem é o macho alfa que manda no pedaço. Essas batalhas podem quebrar o chifre, fazendo-o crescer em ângulos estranhos e perigosos. Quanto mais extravagante for a forma original dos chifres, mais problemas sua fratura pode causar. Este pobre kudu africano é um exemplo. Felizmente, em alguns casos, o crescimento ilimitado das partes do corpo pode ser bom para o animal. Basta dar uma olhada nesses sorrisos adoráveis. Se por acaso você quebrar seu próprio dente molar, seu dentista provavelmente diria que isso é irreversível e te ofereceria um implante. Mas se uma alpaca quebra seus dentes frontais, tudo o que ela precisa fazer é esperar. Embora esses animais não tenham dentes superiores, seus dentes inferiores crescem constantemente durante toda a vida. E eles podem parecer bastante assustadores quando ficam muito longos. É por isso que alguns agricultores preferem cortá-los de vez em quando, assim como os donos de pets cortam as unhas de seus gatos ou cães. As lhamas são tão parecidas com as alpacas que muitas pessoas confundem essas duas. Mas a diferença significativa entre elas é que os dentes frontais das lhamas estão envoltos em esmalte. É por isso que, ao contrário das alpacas, elas não têm a superpotência do crescimento sem limites. Que pena! Ao contrário dos chifres de queratina, os chifres de veado são feitos inteiramente de osso. Tipicamente, crescem chifres somente nos cervos machos, chamados de veados.
Muito raramente as fêmeas também podem desenvolvê-los, e isso acontece em razão de um grave desequilíbrio hormonal. É o equivalente a uma barba de veado em uma fêmea humana, que às vezes pode parecer devido a várias doenças. Os cervos adultos crescem e perdem seus chifres anualmente, o que coincide com a época de reprodução. No início, seus chifres são cobertos de veludo, uma pele protetora com vasos sanguíneos. Mas quando o chifre está totalmente desenvolvido, os cervos se livram do veludo, assim como as cobras trocam de pele. Embora esse processo não prejudique os cervos, ele pode parecer bastante assustador. Uma vez que os chifres novinhos em folha estejam prontos, os veados começam a lutar com outros machos pela atenção das fêmeas. Normalmente os veados mal comem ou dormem durante essa competição. E se você já questionou se os chifres de 2 cervos podem ficar presos um no outro, a resposta é sim. Cada veado corre o risco de acabar preso ao seu próprio rival em vez de ter uma noite romântica com uma veada fêmea. Que chatice! Além disso, todos os traumas que o cervo recebe durante o acasalamento podem influenciar o crescimento de chifres adicionais se nervos específicos forem danificados. Os chifres podem se desenvolver em ângulos distorcidos por causa de falhas genéticas. Algumas mutações podem até mesmo fazê-los crescer de forma monstruosa. Este cervo azarado mal consegue mover sua cabeça sem perder o equilíbrio. Além disso, se um veado quebra uma perna, seu corpo pode acelerar a cura sacrificando o material ósseo e sanguíneo de um dos chifres. E assim, esse chifre ficará mais fino e mais fraco. E por falar em extensões faciais, não podemos nos esquecer das presas. Por favor, conheça a babirusa da Indonésia. Esse antigo javali surgiu pela primeira vez há mais de 35 mil anos. É fácil confundir essas presas grandes com chifres, mas na verdade são caninos superiores. Eles tendem a perfurar a pele do rosto do javali à medida que ele amadurece. Os cientistas acreditam que essas presas intimidadoras evoluíram como uma ferramenta para proteger os olhos e a garganta, enquanto os animais lutavam com outros machos na época do acasalamento. Mas esse desenho não parece muito cuidadoso. Se um javali macho não desgastar suas presas regularmente, elas podem acabar se enrolando em volta de seu próprio crânio, o que pode cegá-lo ou coisa pior. E se eu lhe dissesse que os cascos podem crescer fora de controle, assim como os chifres? A evolução levou milhões de anos para transformar o dedo médio do pé dos animais em casco. E assim como as unhas dos pés, os cascos tendem a crescer e a encaracolar em formas assustadoras se não forem cortados regularmente. Quando burros ou cavalos não têm a chance de desgastar seus cascos naturalmente caminhando sobre superfícies duras, esses cascos tendem a crescer em excesso. Isso faz com que os animais caminhem sobre as bolas dos seus pés e estiquem demais os tendões, o que pode resultar em dor e perda óssea. E, eventualmente, eles podem perder a capacidade de andar. Portanto, se alguma vez você encontrar um cavalo com cascos assim, considere chamar especialistas para uma sessão de manicure de emergência. Talvez uma das perguntas mais óbvias feitas em relação ao mundo submarino seja: um peixe pode se afogar na água? Sim, pode. Embora as brânquias sejam um presente incrível da natureza, ainda há muitos fatores que podem privar um peixe de uma respiração saudável. Quando o nível de oxigênio na água é muito baixo, os peixes começam a ficar sufocados, mas isso acontece muito raramente na natureza. O déficit de oxigênio é em geral um problema em aquários que não são lavados e reabastecidos com frequência. Além disso, parasitas, doenças e um desequilíbrio geral nos componentes da água podem causar o afogamento dos peixes. Essa é a minha deixa para ir embora. Até a próxima!